E aí, galera do oitavo ano? Bom, a gente vai dar continuidade ao capítulo 4. Vamos falar sobre a economia mundial e as principais organizações. Bom, primeiro a gente tem o Fundo Monetário Internacional, que é chamado de FMI. A gente costuma ouvir bastante isso no jornal, para quem acompanha. Ele nada mais é do que um banco que serve para financiar o desenvolvimento das nações, principalmente as periféricas, né? Principalmente os países emergentes. Por trás dessa ideia vai existir um projeto de dominação, né? Porque a grande questão está nos interesses dos países que financiam o FMI, que tem as maiores influências sobre ele. Ele foi criado em 1944, tá? Durante a Conferência de Bretton Woods. Essa conferência ela aconteceu nos Estados Unidos, anexou o dólar, né, como a moeda de referência global, e teve o principal objetivo de criar o FMI, que era para ajudar na reconstrução do sistema monetário internacional dos países após a Segunda Guerra Mundial, né? Dentre as principais funções do FMI será, né, a cooperação monetária, né, promover uma cooperação monetária global, como eu coloquei aqui no slide, garantir uma estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover o alto nível de emprego e o crescimento econômico sustentável, além de reduzir a pobreza em todo o mundo. Seria para gerar um crescimento sustentável. Ele foi composto por 188 países membros que financiavam, né, com parte de suas reservas internacionais. Cada membro tem o direito de um voto nas decisões, mas quem tem maior peso, obviamente, são os países com maior cota de patrocínio, né? Ele vai estabelecer uma série de requisitos aos países financiados, desde o acompanhamento das finanças dos países membros até o estabelecimento de medidas públicas que sigam a cartilha do FMI, tá? Vale a gente ressaltar que o FMI ele auxilia os países financiadores na criação de mão de obra barata nos países financiados. Muitas ideias que estão na cartilha do FMI fazem parte de uma política de austeridade, que nada mais é do que você cortar os gastos supérfluos, tá? Todo esse controle do FMI sobre os países financiados ocorre porque ele vai emprestar o dinheiro a esses países e eles, se eles forem capazes, eles vão pagar depois, né? Alguns países passam anos, décadas sem conseguir pagar o FMI. Por quê, gente? É cobrado juros. Se alguém te empresta o dinheiro, normalmente não se cobra juros, né? Você vai pedir o dinheiro para o colega. Preciso de R$ 2 para comprar um biscoito na hora do recreio que eu esqueci meu lanche. A colega vai lá, te empresta R$ 2, você compra o seu lanche, e no dia seguinte você vai lá, ou na semana, né? Você vai lá e paga o colega os mesmos R$ 2. Nesse caso, no FMI, você vai ter os juros, tá? Então, vai ser o valor emprestado, mais juros fixos, geralmente 2,2%, e uma taxa variável, tá? Ou seja, uma grande bola de neve. E há cada vez mais um aumento significativo da dívida externa, né? Porque acaba gerando essa bola de neve. Na casa dos bilhões, tá? A dívida externa. Mas o país que ele quita, ele acaba economizando, digamos assim, nos juros. Coloquei até essa charge, que é um rapaz, né? Como se fosse representando um país, com a corda no pescoço, na forca, e embaixo dele que está sustentando ele para ele não morrer, sufocado, sufocado não, esgoelado, é o dinheiro. Aí ele diz assim: opa, o FMI nos emprestou 30 bilhões. O que essa charge está querendo dizer? Que por mais que o FMI ele empreste o dinheiro, como se tem muitos juros, o país ele nunca consegue se livrar dessa corda no pescoço. Ele vai estar sempre com a corda no pescoço.
Não é porque o FMI prestou dinheiro que ele não vai resolver todos os problemas. Porque quando você pega esse empréstimo, devido ao que eu falei, da altíssimas taxas de juros e essa bola de neve, né? Os países acabam não conseguindo dar conta e daí fica essa enorme dívida externa e essa corda no pescoço que está ali pronta para enforcar a pessoa, né? No caso, o país. É isso. A FMI é basicamente isso. Bom, e agora sobre o BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, mais conhecido como Banco Mundial, que foi também uma agência, né, das Nações Unidas, né, da ONU, que foi criada em 1944, também nessa conferência que eu falei de Bretton Woods, nos Estados Unidos. E ela também foi criada primeiro com a finalidade de ajudar os países que foram destruídos da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Hoje, esse Banco Mundial, ele tem aproximadamente 150 países membros que participam da composição do capital do banco. O valor da cota e do direito de voto, no caso a cota, seria o valor que o país pode pegar como empréstimo, tá? São determinados a partir do nível de participação do país no mercado mundial, tá? Obviamente, como já era de se esperar, que o principal acionista será e é os Estados Unidos, né? Esse fato acaba concedendo a ele poder de veto em todas as decisões. Então, ele tem muita influência sobre as decisões tomadas durante as conferências que se tem durante alguma conferência do Banco Mundial, tá? Ou algum assunto relacionado. Então, como eu coloquei aqui, ele vai fornecer financiamentos para governos que devem ser destinados para medidas de desenvolvimento econômico, tá? Essencialmente para infraestrutura de transporte, geração de energia, saneamento. Além disso, ele vai contribuir em medidas de desenvolvimento econômico e social também, tá? Além de governos, empresas de grande porte também podem adquirir esses empréstimos com o Banco Mundial, porém, eles precisam apresentar a viabilidade da implantação de projetos. E, além disso, o país de origem da empresa deve garantir o pagamento dos recursos, né? Porque ninguém vai sair perdendo, obviamente. Vão emprestar o dinheiro, o Banco Mundial vai emprestar o dinheiro, mas o país ou a organização ou empresa, essas grandes empresas precisam comprovar que depois elas vão pagar esse valor, né?